Boa noite, pessoal, da nossa disciplina de Fundamentos do Ensino de Ciências e Biologia, reunidos nesse 11 de maio de 2020. Trago como proposta hoje para a gente realizar uma análise, um estudo bem bacana, bem reflexivo, um artigo publicado em uma revista. O nome da revista é Ensino de Ciências e Humanidades, que trata justamente dessa questão, dessa relação do ensino de ciências, das ciências de maneira crítica e social, tá? E o tema desse artigo é o ensino da biologia como uma ferramenta social, crítica e educacional. Então a gente vai estar falando desse ensino de biologia de uma maneira geral, que não se resume só aos aspectos pedagógicos, mas que se resume também aos aspectos sociais, né, aos aspectos críticos que a disciplina ela realmente tem que ter, tá ok? Esse artigo, né, dentre os pontos que ele nos traz, eu abordo inicialmente para vocês, destaco para vocês inicialmente um trecho, e aí vamos fazendo esse debate, essa discussão desses trechos aqui durante o artigo, durante essa análise do artigo, e depois ficará no grupo também um ponto para discussão, tá ok? Então iniciamos da seguinte forma, né, segundo os autores desse artigo, há tempos o ensino de biologia é debatido. A metodologia no ensino da disciplina, a necessidade da formação e atualização profissional são fatos que influenciam na aprendizagem dos alunos, né? Então, quando a gente fala do ensino de biologia em si, a gente nós não podemos nos referirmos apenas às metodologias e apenas a esse processo de ensino centrado no aluno, né? Mas é esse processo de ensino que tem como foco principal o professor, o aluno e os objetos de conhecimentos que são expostos dentro da disciplina, tá ok? Essa é a parte inicial de análise do nosso artigo. E aí, mais à frente, os autores, eles relatam que, aliado a estas questões, tem-se o grande desafio de tornar o ensino de ciências prazeroso, instigante, mais interativo, dialógico e baseado em atividades capazes de persuadir os alunos e admitirem as explicações científicas para além dos discursos autoritários, prescritivos e dogmáticos. É o grande desafio ao qual a gente, enquanto docente, se propõe, né, lançar questões desafiadoras para os nossos alunos, para que eles possam ver esse ensino de ciências, como foi dito aqui pelos autores, né, de forma prazerosa, de forma instigante, mais interativa, mais dialógica. Nas nossas aulas, quando a gente falou sobre, por exemplo, a importância da teoria e prática no ensino de ciências, de biologia, eu lembro, foi uma das primeiras aulas, a gente falou em sala, a gente falou em uma das primeiras aulas online também, né, nessa importância de se falar sempre na interligação entre teoria e prática. Nós falamos que o ensino de ciências e biologia, ele ainda está muito vinculado a questão da memorização, da mecanização. Então, o aluno ele precisa ser melhor instigado, ele precisa ser melhor motivado através de práticas diferenciadas para que esse processo ele se torne de fato dinâmico, de fato interativo. E é isso que esses autores eles vêm colocar aqui nessa pesquisa que eles fazem inicialmente, né? Colocam como um desafio que a gente tem ainda que ultrapassar. De fato, é uma barreira muito grande que a gente ainda tem que ultrapassar quando a gente fala nessa questão do ensino de ciências, né? Deveria acontecer de forma realmente mais prática. E aí, mais à frente, um dos pontos que eu destaquei aqui, que eu achei bem relevante também, os autores eles nos dizem que, ainda hoje, contraditoriamente, apesar da biologia fazer parte do dia a dia da população, né, os temas da biologia estão presentes no nosso dia a dia, não só nos livros didáticos, mas nos temas de um modo geral, o ensino dessa disciplina encontra-se tão distanciado da realidade que não permite à população perceber o vínculo estrito existente entre o que é estudado na disciplina, né, na disciplina de biologia e o cotidiano. Então, infelizmente, a gente ainda tem essa dificuldade, a gente enquanto população de um modo geral, a gente ainda tem essa dificuldade de associar esses aspectos da biologia com a nossa realidade. Então, não são apenas conteúdos que são trabalhados no livro didático, né? A biologia ela não pode ser percebida apenas como uma mera disciplina de conteúdos a serem repassados para os alunos, né? A gente precisa lançar propostas para que os alunos eles percebam
essa relação que existe entre os aspectos da biologia e a realidade. Então, há essa necessidade, gente, essa grande necessidade de que esse ensino da biologia ele tenha que acontecer de maneira mais contextualizada com a realidade, tá ok? Mais à frente um pouco, outro ponto que eu destaquei aqui que eu achei bem relevante dos autores nos diz que nas últimas décadas, o ensino da biologia vem sendo marcado por uma dicotomia que constitui um desafio para os educadores. Seu conteúdo e sua metodologia no ensino médio têm sido voltados quase que exclusivamente para a preparação do aluno para os exames vestibulares, em detrimento das finalidades atribuídas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9394/96, que é a última etapa da educação básica, o ensino médio. Então, esse ensino de biologia no ensino médio, ele tem sido voltado pensando-se mais nessas avaliações externas. E aí, que alunos nós estamos preparando? Alunos para que deem resultados nessas avaliações externas, para que somem resultados ao sistema, né, atendendo às cobranças do sistema. Mas e aquele aluno crítico, aquele aluno reflexivo que a gente precisa tanto ter? Né, aquele aluno que possa perceber essa inserção desses conteúdos de biologia na sua prática diária, na sua realidade, na sua vivência. Será que nós estamos, enquanto educadores, preparando esses alunos, né? Então, os autores nessa pesquisa, eles já nos deixam claro que a preocupação maior do ensino de biologia, infelizmente, ainda tem sido essa questão dos resultados, das avaliações externas. Por isso, a disciplina em si, ela ainda é vista muito de maneira como se fosse uma disciplina mecânica, memorizada, que traz apenas conceitos, ok? Então, assim, né, mais à frente, assim, um ensino pautado pela memorização de denominações e conceitos e pela reprodução de regras e processos, como se a natureza e seus fenômenos fossem sempre repetitivos e idênticos. É como se fosse uma disciplina que ela não vai sofrer transformações, sempre está ali. Contribui para a descaracterização dessa disciplina enquanto ciência que se preocupa com os diversos aspectos da vida no planeta e com a formação de uma visão do homem sobre si próprio e de seu papel no mundo. Esse seria o grande diferencial da disciplina em si. Mas, infelizmente, nem sempre tem acontecido dessa forma, né? A disciplina de biologia em si, ela tem sido muito pautada ainda por essa questão mecânica, por essa questão da memorização de conceitos, sempre aqueles conceitos repetitivos, como se fosse uma disciplina pronta, como se fosse uma disciplina que não fosse sofrer transformações, que a gente sabe que não é dessa forma, quando se trata de biologia em si. Então, há essa necessidade, gente, de estarmos buscando despertar em nossos alunos uma visão mais crítica da realidade, principalmente em relação aos conteúdos que são estudados. Eles precisam fazer uma relação desses conteúdos com tudo que existe à nossa volta, com as modificações do ambiente principalmente, tá ok? Um dos pontos aqui já nessa análise também que é bem relevante que eu destaco, eles nos dizem que, portanto, o aprendizado da biologia deve permitir a compreensão da natureza viva e dos limites dos diferentes sistemas explicativos, a contraposição entre os mesmos e a compreensão de que a ciência não tem respostas definitivas para tudo, sendo uma de suas características a possibilidade de ser questionada e de se transformar. De ser questionada e de se transformar. Né? São esses os aspectos da biologia em si. E que os nossos alunos eles precisam compreender esses diferentes sistemas explicativos que envolvem a disciplina e principalmente a compreensão de que é uma disciplina que ela pode ser sim e ela deve ser sempre questionada. Então há, gente, uma necessidade grande de que essa disciplina ela possa sair desses aspectos de que é uma disciplina decorativa, e que o aluno ele possa passar a se questionar enquanto sujeito, enquanto agente transformador da natureza, quais são as minhas contribuições para o meio, de que forma eu prejudico, de que forma eu posso ajudar. Né? Então, são aspectos assim bem relevantes. Deve permitir ainda a compreensão
de que os modelos na ciência servem para explicar tanto aquilo que podemos observar diretamente, como também aquilo que só podemos inferir, que tais modelos são produtos da mente humana e não a própria natureza. Construções mentais que procuram sempre manter a realidade observada como critério de legitimação. Olhem só esse finalzinho, manter a realidade observada como critério de legitimação. Então, o aluno ele precisa perceber essa necessidade, essa importância da disciplina, enquanto disciplina que se observa, que se analisa, que se testa, que se experimenta, né, que traz falhas, mas que essas falhas são justamente para que haja essa legitimação da disciplina. Então, quando nós temos aqui como proposta esse ensino da biologia enquanto uma ferramenta social, crítica e educacional, é justamente essa relação entre esses três pontos que fazem um diferencial do ensino da biologia em si, das ciências da biologia em si, né? Quando eu falo ensino da biologia como uma ferramenta social, é eu, enquanto sujeito, me perceber enquanto agente transformador da natureza, enquanto agente transformador do meio, né? E possibilitar principalmente essa reflexão nos meus alunos, de que forma ele está sendo esse agente transformador, esse agente social, de que forma nós estamos sendo esse agente, esse transformador social, pensar um pouquinho, certo? E aí, quando eu falo também que ela é uma ferramenta crítica, é justamente essa capacidade de reflexão, de pensar, de associar esses conteúdos de ciência ao meio ambiente, à nossa realidade, à nossa vivência, né? E educacional é justamente a questão pedagógica, a questão dos conteúdos em si. Então, essa relação que a gente faz dessa ciência, dessa biologia, enquanto uma ferramenta social, crítica e educacional, são os três pilares essenciais para que o ensino de biologia ele possa realmente, de fato, acontecer de forma significativa. Tá bom? Então, fica esse vídeo inicial para a nossa aula de hoje. E aí, claro, em seguida desse vídeo, nós teremos pontos para discussão no grupo, para a gente fazer aquela interação bem bacana hoje, tá bom? Não vai ficar nenhuma atividade para ser realizada durante a semana, nenhum ponto para ser debatido, para ser discutido, para ser registrado no grupo. O que vai ficar de discussão, eu vou estar lançando agora, tá certo? Vamos lá.